estaremos estudando sobre a graça de Deus. A graça de Deus, essa é a temática. Essa é a nossa temática nessa tarde. Nós vamos falar sobre a graça de Deus, a sua importância, seu significado, contextualizando na Bíblia, a partir de uma reflexão pastoral e também teológica. Então, que os irmãos estejam aí prontos para poder ouvir essa temática que tem sido fruto da nossa caminhada, tem sido fruto da nossa vida com Deus. A graça de Deus nos abençoa, a graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus é que está todos os dias criando em nós toda essa proporção do que sentimos e de que forma especialmente amamos a Deus. Então, nosso estudo hoje é sobre a graça de Deus. Eu quero convidar você para poder abrir no livro de Tito. Tito é um livro pastoral. E lá no capítulo 2, apenas um versículo, que é o versículo 11, que nós vamos estar contextualizando sobre a temática graça. Então você pode abrir lá em Tito, capítulo 2, apenas o versículo 11. Eu farei a leitura e você pode marcar em sua Bíblia. Se for uma Bíblia digital, você usa lá o marcador digital, tá certo? E diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Inicialmente, eu queria que você compreendesse que a graça de Deus está vinculada à sua vontade, à vontade divina. Deus é um ser soberano. Deus, ele é um ser completamente soberano. E Deus decidiu derramar sobre nós a sua graça. Graça essa que tem visitado a nossa família, o nosso lar, que tem alimentado em nós a esperança, que tem nos dado a alegria de poder viver, compreender que pela graça de Deus nós somos alimentados, sustentados diariamente. E quando nós falamos de graça, logo nos vem, conforme lemos no texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça salvadora de Deus. A graça salvadora de Deus se manifestou aos homens, se manifestou à humanidade. Certamente, em algum momento, você já ouviu alguma pregação, quem sabe algum estudo, que fala que a graça de Deus superabundou aonde abundou o pecado. E isso é verdade, está na Bíblia, nós assim entendemos, nós assim compreendemos, e quando fazemos uma leitura da palavra de Deus, principalmente quando a gente olha para a história lá no livro de Gênesis, que fala sobre Adão, Adão caiu, toda a humanidade, por consequência, herdou o pecado. E lá diz que abundou o pecado, mas também superabundou a graça de Deus. Porque por um homem entrou o pecado, por outro homem entrou a salvação de Deus, conforme está escrito no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus, a graça salvadora, se manifestou a todos os homens. Então daqui nós já podemos dar um direcionamento, já podemos vincular um caminho de uma forma particular e especialmente onde a gente pode traduzir numa linguagem para os dias de hoje que a graça de Deus tem superabundado com salvação, com vida plena e principalmente a graça de Deus tem alcançado a vida daqueles que ainda vivem no pecado. O conceito graça de Deus traz, eu digo assim, emocionalmente, além das palavras, algo que traz um brilho em si, graça. Eu não sei se você pode, na sua mente, nesse momento, relacionar a palavra graça de uma forma extraordinária ou extraordinariamente uma palavra que soa com um brilho muito especial. A graça de Deus se manifestou. A graça de Deus brilhou sobre a humanidade. Pare um pouquinho, mentalize essa palavra graça. Graça. Talvez você associe gratuidade, gratuito, a palavra que vem com esse conceito de que nós recebemos gratuitamente. E pelo fato de recebermos gratuitamente, de graça,
a graça de Deus, por sua livre e espontânea vontade, nós somos alcançados pela sua misericórdia. E quando a gente fala de misericórdia, nós estamos falando algo que a Bíblia também diz, que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A palavra do Senhor também nos ensina, e Paulo gosta muito de dizer, que Deus, Ele é um ser tão complacente, compassivo, que a sua bondade é o convite para o arrependimento. Então nós estamos associando nesse momento a palavra graça a algo que traz para nós uma alegria, especialmente um brilho na sua conotação. E a palavra nesse contexto, ela traz toda uma forma espetacular de mostrar a natureza graciosa, amorosa do nosso Criador, do nosso Pai Celestial. Aquele que mesmo sabendo que a gente merecia a ira eterna, Ele resolveu nos conceder a graça. Paulo faz uma leitura, teologicamente é fantástico. Lá no livro de Romanos, é interessante porque Paulo diz que Deus olhou lá do céu, olhou para todas as pessoas, para a humanidade, e não viu um sequer justo. Todos estavam em pecados. E a Bíblia diz, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. E Deus espontaneamente, Deus por livre e espontânea vontade, resolveu nos conceder a sua graça. Graça essa que nos condicionou ao seu amor eterno. Graça essa que nos condicionou à alegria de viver plenamente a vontade divina e nessa vontade divina colocar o nosso caminho, a nossa caminhada cristã de fé e de esperança. Eu estou dizendo para você que quando nós falamos de graça, nós estamos olhando para um Deus que lá de cima olhou para a humanidade, olhou para a terra, olhou para todas as pessoas e não viu um sequer justo. Todos tinham pecado, todos estavam em pecado, estavam destituídos da glória de Deus. E Deus resolveu nos amar. E João registra lá em João 3,16, de tal maneira, de tal forma, de tal intensidade, Ele nos amou e deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça de Deus superabundou. Aonde abundou o pecado, a graça de Deus trouxe vida, libertação, transformação. A graça de Deus nos devolveu esperança. É lembrar de como diz um poeta bíblico, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vivíamos outrora em pecado, mas a graça de Deus nos visitou. A graça de Deus nos sustentou. A graça de Deus trouxe vida e vida em abundância. A graça de Deus é extraordinariamente uma graça que a gente pode dizer, só pode ser graça divina. Que Deus então nos ajude a compreender essa graça. Mas é bem verdade que quando a gente fala da graça de Deus, o oposto é entender nesse contexto em que nós vivíamos antes sobre a ira de Deus. Porque a gente fala muito do amor de Deus, verdade? Deus nos ama de uma forma intensa. Mas a gente não pode esquecer que Deus também é juiz, Deus também aplicará justiça, Deus também fará justiça, Deus também estará sobre todas as coisas, ajuizando tudo que fizemos. E quem sabe para aqueles que farão, continuarão fazendo. Então, se você hoje tem uma vida transformada pela graça de Deus, olhe para os céus, agradeça, é dádiva divina. Deus escolheu assim, soberanamente, segundo conforme a sua vontade, nos abençoar com toda sorte de bênção e derramar sobre nós a sua graça. Mas não esqueça que a gente precisa compreender, ao passo que a gente entende a graça de Deus, a gente também entenda o que é a ira de Deus. Porque nós vivemos na graça de Deus, mas nós sabemos que a ira de Deus se manifestará. Quando Paulo diz que a bondade de Deus é o convite para o arrependimento, significa dizer que eu e você fomos convidados a ser uma raça eleita, uma nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, como declara o apóstolo Pedro
no capítulo 2 da sua primeira carta, no versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso significa dizer viver a graça de Deus, mas nós sabemos que muita gente vive sob a ira divina. Vivem de maneira a praticar e continuar praticando todas as coisas que ofendem principalmente a Deus. Eu posso ofender qualquer pessoa e às vezes até sem querer posso estar ofendendo alguém. Quem sabe no passado já magoei, já machuquei qualquer pessoa. Mas Deus me concedeu a graça de poder olhar para tudo aquilo que eu fiz e dizer: filho, o que importa é que a partir de hoje você é uma nova vida. Isso se aplica a todas as pessoas, ao líder cristão, o pastor, aquele que tem uma vida de oficialato na igreja, aquele que é líder de louvor, aquele que é líder em qualquer segmento na igreja, você que é membro da igreja. O que importa é que a graça de Deus, nesse momento, nos concedeu, como diz Paulo, a bondade para o arrependimento. E se nós nos arrependemos, a Bíblia diz que Deus não se lembra mais. Mas se a pessoa não se arrepende, não coloca em prática o que Deus está nos ensinando, o que Deus traz para nós na sua infinita misericórdia, essas pessoas viverão sob a ira de Deus. E aqui eu quero fazer um parêntese para fazer com que você entenda que a palavra ira no grego aparece com duas terminologias. A primeira é orge e a segunda é timos. As duas estão condicionadas a algo que paralelamente tem sido fonte para todas as pessoas que praticam aquilo que é errado e vivem no errado, que essa ira de Deus se manifesta. Tá certo? Esse termo, orge, aparece várias vezes, pelo menos 36 vezes no Novo Testamento. Aparece muito pastoralmente na linguagem paulina, lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 5, e a outra expressão de ira, timos, aparece pelo menos 18 vezes. Em Apocalipse está registrado e está relacionado o número maior dessa aparição, tá certo? Mas a maioria dos estudiosos faz alguma distinção entre esses termos. Não é tão comum a gente colocar com o mesmo segmento numa interpretação pastoral para alguns estudiosos que preferem, inclusive, distinguir. E aqui eu vou trazer para vocês, para que a gente compreenda, porque se você pesquisar sobre essas duas terminologias, você vai ver que o pastor, além de falar paralelamente daquilo que representa essa terminologia, elas estão condicionadas quase a mesma coisa. Existem pessoas, estudiosos também, que trazem uma nova percepção. E alguns sugerem que, inclusive, a palavra timos, que é a ira, ela está relacionada a uma ira fervente. Aquela ira que será desencadeadamente no momento crucial em que todas as pessoas forem julgadas. E essas pessoas merecerão a ira eterna. E essa ira eterna será condicionada àquilo que nós chamamos de inferno. Aquilo que para nós seria o inferno, um lugar de terror, um lugar terrível, um lugar onde haverá sofrimento eternizado. E a ira, nesse sentido, da palavra timos, do grego, está desencadeadamente ligada a esse processo. Quando o juízo de Deus, quando Deus ajuizar todas as coisas, quando Deus usar da sua majestade, daquilo que Ele é, soberanamente Deus, essas pessoas que serão eternamente envolvidos pela sua ira, serão destruídos ferventemente nesse lugar preparado para todas essas pessoas. E essa é a grande diferença. Enquanto que a outra está estabelecida em um estado de espírito, tá certo? É aquilo que está condicionado à tua emoção, teu sentimento. Por exemplo, o pastor, eu posso irar, eu ficar com raiva. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Eu posso estar em algum momento em estado de ira. Embora isso não me garanta que eu tenho o poder, por estar com raiva, estar com ira, de repente condenar alguém, derramar sobre ela toda essa raiva, desencadear em cima dela um julgamento. Não posso fazer isso, porque isso está associado a um temperamento, enquanto que a outra está decisivamente relacionada àquilo que vai acontecer com o ser humano no seu estado final, quando ele morrer ou quando Jesus Cristo voltar, e ali, como diz o apóstolo Paulo,
todo joelho se dobrará, toda língua confessará, para a glória de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Então haverá um julgamento. Então nós temos aqui a grande diferença do que seria a ira e aquilo que já falamos no início sobre a graça de Deus. Então, nosso estudo, para quem chegou depois, nós estamos falando sobre a graça de Deus. E nesse momento eu falei sobre a ira para que os irmãos, as irmãs, vocês que chegaram agora, chegaram há pouco tempo, entendessem, tá certo? Depois vocês podem mais uma vez assistir esse vídeo, vai estar disponível no IGTV e também no nosso canal lá no YouTube, e você vai compreender essa diferença, tá? Então vou dar uma avançada agora para que vocês compreendam, dentro desse processo, o que necessariamente você agora pode dizer, o que eu entendi então sobre a graça. Então vamos lá. A graça definida. Ela, por si próprio, ela é uma palavra que está enraizada no grego. A gente utiliza muito essa terminologia, está no grego, porque o Novo Testamento, todo ele está escrito em grego. E todas essas palavras que teologicamente, de forma pastoral, nós estamos sempre ensinando, explicando a vocês, deriva, de fato, dessas terminologias do grego, como o Novo Testamento, a Bíblia, Novo Testamento foi escrito. E daí a palavra graça vem do grego, charis. Certamente você já associa charis, graça, de fato. Charis, e daí algumas pessoas entendem como caridade também. Quando o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios aquele lindo texto, aquele belíssimo texto que fala sobre o amor, e ele diz, aquele que não tem caridade, aquele que não tem esse amor de piedade. Nesse sentido, a palavra charis está determinado por uma forma expressivamente relacionado ao tempo de se alegrar. Daí a ideia de charis relacionado ao kairo, o kairos de Deus, o tempo determinado por Deus. E aqui, como a gente está falando grego, nós temos para tempo, o cronos, que fala da cronologia, dessa linha de tempo, de horas, de minutos, de segundos. E falamos também sobre algo que está relacionado ao kairos, que é o tempo da oportunidade, o tempo da alegria, o tempo de se alegrar. E nesse sentido, a palavra graça está relacionado ao tempo de se alegrar com Deus, se alegrar com a esperança, se alegrar com a fé, se alegrar com a dádiva do amor de Deus, se alegrar com tudo que Deus fez, com o que Deus tem feito, com tudo que Deus planejou para nós. E entre tudo aquilo que Ele planejou, aparece a sua graça. Por isso é tempo de se alegrar, é tempo de ter alegria, é tempo de ter felicidade, porque a graça de Deus nos alcançou e a graça de Deus olha só, a graça de Deus nos alcançou e a graça de Deus nos visitou. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. A palavra charis, ainda falando sobre a terminologia no grego, traz também um sentido de favor. Deus favoreceu pela sua própria vontade. Não é mérito meu não, não é mérito seu não. A graça de Deus é voluntária, é vontade de Deus. Em outras palavras, Deus teve a boa vontade, Deus foi benigno, teve benignidade. Especialmente Deus concedeu como ser superior a alguém que é inferior. Deus teve a vontade, a sua vontade divina, um ser superior, condicionar essa graça para aquele que é um ser inferior, como você, como eu, como todos nós. Por isso, se você hoje tem a fé cristã, se hoje você tem a alegria da salvação, isso não está condicionado à sua vontade. Isso está condicionado à vontade de Deus, à vontade divina que nos trouxe a alegria de viver a salvação, que nos trouxe a graça para nos alegrar, para viver nessa atratividade, nessa doçura, nessa forma mais expressiva de dizer obrigado, Deus, porque a tua graça é um favor que nós não merecemos e a tua boa vontade, a tua benignidade nos concedeu um ser superior que está acima de tudo, concedeu a nós os seres inferiores àquilo que estava no seu desejo eterno. Portanto, louvemos a Deus, agradeçamos a Ele, que Ele tem sido um Senhor maravilhoso. A palavra graça aparece 156 vezes, 156 vezes somente
no Novo Testamento. Olha só para você ter mais ou menos uma ideia. E isso traz em todas elas um sentido redentor, especialmente o sentido da palavra caris, da palavra graça no Novo Testamento, é trazer para você, para mim, essa compreensão naquilo que a redenção de Deus está determinantemente associada para todos aqueles que têm essa vida, uma vida plena em Jesus, porque a graça de Deus se manifestou, mais uma vez, como diz Paulo, a Tito, no capítulo 2, versículo 11, a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Então a graça de Deus tem nesse sentido, nesse aspecto, uma ação redentora, no qual Deus disponibiliza em seu favor para todos os pecadores, que na verdade nenhum deles merecem, mas Deus, por livre e espontânea vontade, favorece a todos os pecadores, para que não viva a ira eterna, mas viva na plenitude da tua graça, condicionada a ter Jesus em sua vida. Ter Jesus em sua vida significa dizer: aleluia, Deus seja eternamente louvado, engrandecido, que Deus eternamente seja lembrado, porque nos favoreceu, não porque mereçamos, mas porque Ele decidiu nos amar. Ele decidiu, por sua vontade própria, pela vontade divina, pela sua benignidade, por favor próprio, dizer que você, eu, todos nós seríamos alcançados por essa graça. Louvado seja Deus. Aleluias. Você pode dizer aleluias porque é um privilégio para você, para mim, para todos nós entender que nós não merecemos. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos, é um favor imerecido. Mas Deus resolveu nos abençoar. Deus resolveu nos congratular com essa bondade, com essa misericórdia, com esse desejo eterno, com esse desejo infinitamente, por mais que eu queira definir em palavras, eu não consigo. É inefável, vamos usar assim a palavra, a terminologia inefável. Eu não consigo explicar a palavra inefabilidade, que não existe. Você não consegue dizer por palavras, você não consegue expressar que graça divina é essa. Mas ela existe, ela está na tua vida, ela está na minha vida, ela está na nossa vida, ela está em nosso coração, porque Deus, por sua livre, espontânea vontade, decidiu nos conceder e nos abençoar. É graça transformadora, é graça libertadora, é graça de Deus, é graça que vem dos céus, é graça que vem de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a vida de todos aqueles que de fato compreendem que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Eu queria também enfatizar, meus queridos, que há uma tremenda ênfase no Novo Testamento sobre o fato de que a salvação humana, ela é o resultado da graça que veio dos céus. Deus visitou, olha só, a raça humana pecadora. Deus visitou aquela raça que merecia somente a ira eterna por conta dos seus pecados. Deus visitou essa raça com a sua graça. Eu vi uma frase muito interessante de Billy Graham, que ele diz que o maior acontecimento da história não foi o fato do homem ter ido e pisado na lua. O maior fato histórico que jamais qualquer um de nós, por mais que queiramos expressar esse acontecimento por palavras humanas, a gente não vai conseguir. Ele diz que esse não foi o maior episódio, o homem foi à lua, pisou na lua. Foi ao contrário, foi o Deus eterno, olha só, descer aqui na terra e pisar na terra. Não foi o homem sair daqui, chegar até a lua e pisar na lua, mas foi o Deus, o ser divino, aquele que está nos céus, sair da sua morada eterna, pisar nessa terra e nos visitar. É graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus então esteja nos ajudando a compreender essa linda verdade que nunca deve ser minimizada por você, por mim. E por favor,
Não vamos deixar que as pessoas, aqueles que não conhecem Jesus, perverter a mensagem cristã, tornar um relativismo religioso, condicionar os seus achismos. Você que é crente, você que é cristão, por favor, em nome de Jesus, não deixe essas coisas acontecer. Conclame para a glória de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor da vida, que Ele existe, que Ele está entre nós, que a graça de Deus, o Deus eterno, desceu aqui na terra, pisou na terra, para que você tivesse vida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Queridos, o Evangelho é essencialmente lindo. Ele traz a história de Jesus, ele traz o amor de Jesus, esse amor de Jesus pela humanidade, o sacrifício da redenção, o propósito de tornar todas as pessoas livres do pecado, cumprindo a missão de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. O Deus do céu desceu do céu, pisou na terra e nos visitou, esteve entre nós. Esse foi o maior acontecimento. E não foi de o homem ter ido lá na lua e pisado na lua. Foi o Deus eterno descer do céu, pisar na terra e visitar todos nós com a sua graça. Vamos entender que você precisamos viver intensamente essa graça de Deus. A graça de Deus, ela é para todas as pessoas. E essa vontade é uma vontade divina. Deus escolheu assim, e no texto que nós lemos em Tito, capítulo 2, versículo 11, mostra: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, para a humanidade, para aqueles que estão com sua vida condicionada a viverem plenamente a graça de Deus através de Jesus, na obra do Espírito Santo, vivendo nos frutos do Espírito Santo. A graça de Deus é para mim, é para você. A graça de Deus é para trazer salvação. A graça de Deus é para nos libertar do pecado. A graça de Deus é para nos libertar da ira eterna. A graça de Deus é para estar conosco todos os dias até a consumação do século. Por mais que pareça, é que muitas pessoas certamente morrerão sem Jesus Cristo. E no início desse estudo, como disse a vocês, trouxemos uma definição da graça de Deus e também da ira de Deus. Você que chegou depois você pode assistir novamente esse estudo através do nosso canal no YouTube e também no IGTV, para você entender a distinção que nós fazemos teologicamente sobre a graça de Deus e sobre a ira de Deus, trazendo a terminologia no original, tanto graça, charis, como também a palavra ira, do grego orgei, temos, que dá a ideia do que seria essa ira em que as pessoas serão julgadas, condenadas a viver eternamente no sofrimento, porque Deus também é justiça, Deus é amor e a sua graça, charis, nos traz essa condição de entendimento que Deus por si próprio já nos concedeu a graça. Deus olhou lá do céu e não viu aqui nenhum sequer homem, mulher, que pudesse estar vivendo sem pecado. Ao contrário disso, a Bíblia diz, e Paulo reforça isso, olhando Deus lá do céu, viu que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos compreender que a graça de Deus nos dá uma conexão com os céus. Eu vou usar uma linguagem moderna, uma palavra que traz conectividade. Nós estamos conectados pela graça de Deus aos céus. Nós estamos conectados pela graça de Deus ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E no texto que eu posso trazer para vocês, para a gente compreender quando Paulo observou, e principalmente quando ele escreve, porque a graça de Deus se manifestou. E lá a partir do verso 12, que a gente não leu, ensinando-nos a ideia pedagógica, nós precisamos aprender, porque está conectada diretamente a graça ao pleno conhecimento. Você chegaremos ao pleno conhecimento de Deus.
nós chegaremos, porque esta é a vontade de Deus, que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então eu posso dizer que a graça de Deus dá essa conectividade, traz essa conexão com o conhecimento sobre quem é Deus. Ele se permite ser conhecido, ele se permite que você o conheça naquilo que de fato ele nos deu por sua graça, aquilo que é conhecimento sobre a sua própria revelação. E eu posso lhe garantir, lhe resguardar, que o nosso Deus ele tem sido fiel. Quando João escreve no capítulo 6, versículo 45, essas palavras, preste muita atenção. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, ele vem até a mim. Eu posso lhe resguardar que a graça de Deus ela é dispensada, e ela dispensada segundo a vontade eterna, segundo a vontade divina. Deus quer, por sua livre e espontânea vontade, trazer essa graça para você, para mim. E ela traz essa instrução de compreendermos o quanto é necessário observar e ter obediência a essa palavra. Todo cristão ele precisa compreender que ele necessariamente é um ser dotado da graça de Deus, da graça divina, chamado para a obediência, para servir ao reino de Deus. Quando digo que eu tenho a graça de Deus e eu contrario a prática da fé cristã, quando eu estou indo de contra as verdades que eu aprendi na Bíblia, significa dizer que eu tenho qualquer outra coisa, menos a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela me dá essa alegria de poder viver conectado com a obediência, servindo ao reino de Deus, servindo ao reino do Pai Celestial, o nosso Deus eterno, aquele que resolveu nos abençoar com toda sorte de bênção. E eu, você, todos nós somos desafiados a compreender, principalmente, que todos nós, eu, você, todos os cristãos da terra, devemos conclamar para a glória de Deus o nosso aleluia eterno. Porque a graça de Deus é um favor que eu não mereço, você não merece. Nenhum de nós há de ter mérito para receber a graça de Deus. Mas foi a graça de Deus que nos constituiu para que tivéssemos a alegria da salvação e a certeza eterna de que nós, pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, pela sua livre e espontânea vontade, Deus assim resolveu que eu, você, fosse alcançado todos os dias, para que vivêssemos na plenitude da sua graça, na plenitude da alegria da salvação, como diz Paulo em Tito 2, capítulo 11. A graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, caminhando para a conclusão desse estudo, eu posso lhe resguardar que todas as pessoas, todos os cristãos devem se submeter à obediência divina, compreendendo que não há mérito em nós. A salvação veio gratuitamente, porque Deus nos concedeu a sua graça. Por meio de Jesus, em Jesus, foi vontade divina. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. E Deus resolveu, pela sua livre e espontânea vontade, a ideia de graça. Caris, o favor que Deus nos concedeu, a sua benevolência, a sua misericórdia, a sua benignidade, a sua boa vontade de nos salvar, de nos alcançar, para que a gente não vivesse eternamente no sofrimento, para que a gente não tivesse e não alcançasse terrivelmente a sua ira, porque todos que continuam à mercê do pecado, fora da graça de Deus, para esses e para estes o inferno foi criado, para que houvesse no julgamento final aquilo que seria a ira de Deus. Portanto, ninguém vai se livrar. Todos passarão pelo tribunal de Deus. Enquanto houver vida, em nome de Jesus. Enquanto você respirar, vale a pena ser cristão. Vale a pena preservar a vida cristã. Vale a pena preservar o nosso amor pela vida que levamos na igreja, na família, principalmente objetivando sempre viver os princípios do reino de Deus.
Vale a pena, queridos irmãos e irmãs, se esforçar, não porque há força de mérito em nós. Quando eu digo se esforçar, vale integralmente a nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser viver para glorificar a Deus. Vale a pena lutar pela fé cristã. Vale a pena se manter como cristãos no mundo corrompido. Como já disse em outros momentos, nós somos peregrinos nessa terra. Nós só estamos passando por aqui. O nosso destino, o nosso endereço, a nossa casa está lá nos céus. Da onde veio o nosso Deus e aqui superabundou a sua graça. Que Deus, portanto, nos abençoe nesta tarde, nesse final de tarde, e que Deus sustente as nossas vidas, hoje e sempre, para a glória